Bom dia, Maria e João, bom dia, ouvintes da Terra Nova, sejam bem-vindos para mais uma edição do Liberdade de Expressão. Começamos esta edição com 3 pontos prévios. Primeiro, quero corrigir algo que disse a semana passada, quando contei a história final sobre o Brexit. A série que eu me referia era Sim, Senhor Ministro e não Alô, 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 conforme eu disse. Fica feito o corretivo. Segundo, quero condenar profundamente o que aconteceu em Seattle, no estado norte-americano de Washington, mais um tiroteio, com salvo erro 2 mortos e um ferido grave, e que levanta mais uma vez para o primeiro plano o problema do porte de arma na América, e que tem algo que ser resolvido, embora não seja fácil, mas é uma questão de primeiro plano, no país governado por Donald Trump. E finalmente o último ponto prévio parece que ontem a senhora Primeira-Ministra do Reino Unido, a senhora Theresa May, depois de ter feito um acordo e de estar em votação na Câmara dos Comuns, no Parlamento Britânico, a senhora Theresa May diz que se vai demitir caso o acordo seja aprovado e vai à vida dela para que vá outra pessoa negociar. Pelos vistos isto não tem fim à vista e, mais uma vez, esta novela não tem fim à vista e vamos ter mais uns meses de novela Brexit, Maria e João. Já não há paciência, não é? Mas pronto, vamos ver como é que isto vai terminar. Bom, vamos ao primeiro tema, um tema que está na ordem do dia, que é a questão do hacker informático Rui Pinto, que ficou em prisão preventiva em Lisboa. Bom, eu quero começar por dizer que eu, não sendo um especialista na matéria, não estou em condições de negar que ele tenha cometido crimes. Em tese consigo entender esta prisão, porque quem comete crimes tem que pagar, mas na prática temos que ver todo o processo e ver tudo junto, quero dizer, porque com estes crimes ele divulgou questões que são do interesse público e que não nos pode calar nem nos pode conformar, porque nós temos que estar atentos. Aliás, eu até devo dizer que enquanto português senti um bocado de vergonha de ver o Rui Pinto a dizer que não queria ser julgado em Portugal, porque se ele mostrasse todos os documentos que tem acesso na União Europeia, a União Europeia iria atrás da corrupção que foi feita, enquanto que em Portugal vão atrás dele porque invadiu a propriedade eletrónica de alguém, ou a propriedade de e-mails. É isso que eu quero dizer. Estas questões são do interesse público, não nos pode calar nem nos conformar, como é evidente. O que foi divulgado através do Football Leaks, que foram 2 jornalistas do Der Spiegel, não nos pode deixar indiferente coisas muito importantes, como por exemplo esquemas que vão desde altos salários dos jogadores e treinadores de futebol, que passa por paraísos fiscais e que termina em baixos impostos para eles, ou seja, uma autêntica fuga ao fisco, e isso leva a que os cidadãos paguem mais impostos, seja independente do país que seja. Já vimos esse problema com o Mourinho, com o Lionel Messi, com o Cristiano Ronaldo, que tiveram que pagar imenso dinheiro ao fisco porque na verdade eles não são ladrões nem nada que se pareça. A questão é que eles, pelos vistos, assinaram papéis e não sabiam o que é que estavam a assinar. Tenho a certeza que foi isso. Portanto, já para não falar do que se passa em Portugal, desde os mails do Benfica ao caso Topeira, e também as figuras como César Boaventura, que é um senhor que caiu do céu sabe-se lá de onde, que aliciou os jogadores do Rio Ave para perderem jogos da mala, que recentemente até foi agredido por Vítor Catão, salvo erro. É assim que o senhor se chama. Portanto, é uma figura que nem sequer está inscrita como empresário na Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, são figuras que caem do nada e toda a gente lhe dá tempos de antena quando não merece. Era de rever a situação do Rui Pinto, e só me deixa triste que a nossa justiça olhe para isto desta maneira. Muito bom dia, Maria e João, muito bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova. Estamos aqui para mais um programa. Seguindo ao próximo tema, um tema que pode ter um teor assim mais triste, um tema já recorrente, de certo modo, nos nossos programas aqui da Terra Nova, que é relativo ao abandono e maltrato de animais. Desta vez venho falar de um acontecimento que é relativo ao facto de, em 2018, terem havido mais processos de crime por abandono e maus tratos a animais, ter havido uma subida de 20,6%, uma subida muito acentuada, e obviamente isso reflete as atitudes para que as pessoas têm com os animais. Podemos encarar isto de duas maneiras. Podemos encarar isto da maneira de o facto de serem, como é que eu ia dizer, relatados estes crimes ser positivo, mas depois temos a outra perspectiva em que é negativo, no sentido em que o facto de eles serem relatados é porque os crimes existem. Ou seja, o facto destes crimes existirem vai fazer com que sejam relatados e pronto, acaba por ser assim um bicho de duas cabeças. Mas, face a tudo, em 2018, na comarca de Lisboa, foram abertos 532 inquéritos, 198 relativos ao abandono de animais e 334 por maus tratos. O Ministério Público diz que a subida se relaciona com o aumento da fiscalização e ações de sensibilização, e também, obviamente, com a preocupação por parte da sociedade relativa à criminalização dos maus tratos. Isto aqui, o que é que isto quer dizer?
com a mentalidade das pessoas, de certo modo, mais recentemente, nestes últimos anos, a oscilar para a proteção de direitos dos animais e da vida dos animais, e também com diversas campanhas de sensibilização, não só online como na televisão, etc., as pessoas acabam por querer ver mais, como é que eu ia dizer, a violência contra os animais como um crime, digamos, concreto. E felizmente temos visto que isso ultimamente anda a acontecer mais do que antes, já não há mais pessoas a ser julgadas pelos atos contra animais, pelo menos em teoria. A partir do momento em que os cães começaram a ser legalmente vistos como seres vivos, dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica, também a fiscalização sofreu um aumento. Lá está, isto está muito relacionado mais uma vez com o facto da mentalidade das pessoas estar a oscilar para a proteção dos animais. Isto faz consequentemente que haja uma maior necessidade e preocupação com a fiscalização destas situações e uma procura por saber se existe algum animal que é abusado e, se for o caso, tentar auxiliá-lo da melhor maneira. Então, segundo as estatísticas do Ministério Público, divulgadas nesta terça-feira, mostram que em relação a 2017 houve um aumento, como já referi, de 20,6% relativos ao número de crime por abuso e maltratos a animais. Em 2017, face a 2018, apenas haviam 441 processos de crime, não é que sejam poucos, mas acabam por ser menos, relativamente aos 532 de 2018, porque haviam 174 de abandono de animais e 267 por maus tratos. Face a todos os factos, o facto de estar a aumentar nunca deixa de ser algo bastante negativo. Relativamente às decisões proferidas em processos por crimes contra animais de companhia, infelizmente 44% dos processos que foram oficializados em 2018 resultaram em absolvições. 44%. Muitas das pessoas literalmente que cometeram estes crimes foram para casa sem que lhes acontecesse nada, contra 18% em 2017. Ou seja, em 18% houve menos absolvições e mais pessoas, digamos, a serem julgadas da maneira que deviam. O Estatuto Jurídico dos Animais, só uma curiosidadezinha agora, que fez com que eles fossem reconhecidos como seres vivos, dotados de sensibilidade e autonomia, foi publicado em março de 2017, entrando em vigor a 1 de maio desse mesmo ano. Totalmente de acordo, Tiago. Seguimos para o próximo tema. Esta semana houve uma troca de palavras um bocadinho azeda entre Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva, os últimos dois presidentes da República. Estamos a falar de dois estilos totalmente antagónicos. Um fala muito e o outro não. Um mostra tudo, inclusive os peitorais quando vai tomar banho ao rio, e o outro nem por isso. Embora me parece que o primeiro, Marcelo Rebelo de Sousa, anda a ter uns certos tiques de populista que Cavaco Silva não tinha. Embora eu diga sem problema que a presença de Cavaco Silva foi aquela que mais me desiludiu, porque era aquela que eu estava mais iludido, porque ainda me recordo quando ele foi eleito, em 2006, Marcelo Rebelo de Sousa não me está a desiludir muito, porque na prática nunca me iludiu, e digo sem problema que nem sequer votei nele, portanto não me surpreendeu. Embora não gostasse da presença de Cavaco Silva, nem gosto muito dele, neste caso tenho que lhe dar alguma razão, porque nesta semana Marcelo Rebelo de Sousa deu a entender que estes casos de família no governo, que já se alarga a cor... não sei quantos ministros é que têm de família, mas já vai em 40 familiares, todos juntos. Estes casos de família no governo, que já são 8 no geral, é culpa de Cavaco Silva, porque foi ele que deu posse a este governo. Por um lado é verdade, mas por outro lado é demagogia. É um facto que Cavaco Silva deu posse a este governo, mas a verdade é que grande parte destes familiares que se juntaram ao governo, nomeadamente familiares de Carlos César, a mulher de Pedro Nuno Santos, que recentemente se juntou ao Executivo, salvo erro, Eduardo Cabrita e o ministro Vieira da Silva também têm familiares no governo. A maioria desses casos juntou-se já no tempo de Marcelo Rebelo de Sousa, porque Cavaco Silva deu posse a este governo em novembro de 2015 e passado cerca de 5 meses, embora Marcelo tenha ganho as presidenciais em janeiro de 2016, tomou posse, salvo erro, em março de 2016. Foi pouquíssimo tempo, portanto... Marcelo Rebelo de Sousa esteve muito mal naquilo que disse e anda a ter uma presidência um bocadinho infeliz nesta segunda parte, está a ganhar assim uns certos tiques populistas. É verdade que desarmou o populismo no nosso país, porque populismos como existe no estrangeiro, como França, Inglaterra, Alemanha e etc., ou Holanda, não existe. Marcelo conseguiu desarmar, mas a verdade é que está a ter uma presidência que me está a desiludir, porque digo sem problema que Marcelo e Cavaco representam cada um aquilo que eu não gosto em excesso num Presidente da República. Não deve ser demasiado aberto, nem deve ser demasiado fechado. E faz-me até ter saudades, embora não tenha gostado muito da parte final, faz-me ter saudades da presença de Jorge Sampaio,
que parecia ser um misto entre os dois, parecia-me ser o mais equilibrado, mas a meu ver, devia dizer sinto saudades, mas eu não era nascido nesse tempo. Gostava de ter tido um presidente como General Ramalhianes, que a meu ver foi o melhor presidente da nossa República. Pronto, lamento que Marcelo esteja a atuar desta maneira, vamos ver se muda daqui para a frente, o que me parece difícil. Como último tema de hoje, temos um trágico também, mais uma vez um tema triste, relativo a um facto de uma surfista ter morrido no Brasil, por uma situação de veras caricata, mas que é possível, atingido por um raio na água. A surfista brasileira, com o nome Luzimara dos Santos, morreu na quarta-feira ao ser atingida por um raio enquanto treinava numa praia de Fortaleza. As condições adversas provavelmente foram algo que ajudaram a que esta situação se sucedesse. E além desta vítima mortal, tivemos outros feridos que estavam nas redondezas também na água, porque obviamente o raio em bater na água deve conduzir a eletricidade nas redondezas. Então um rapaz de 17 anos ficou também ferido com gravidade. Luzimara, sendo a vítima mortal, foi transportada ainda para o hospital com vida, mas infelizmente acabou por morrer estava a ser dada assistência médica. Segundo a mãe desta atleta, ela costumava ir para aquele local várias vezes a treinar na praia leste-oeste e supostamente estava a chover muito, como já referi, condições adversas, e o raio atingiu a atleta, tendo sido sentido por mais pessoas na água. O surfista de 17 anos foi resgatado por populares e encontra-se internado neste momento em estado grave. Esperemos que recupere em nome de todos os politicamente incorretos. Luzimara estava a treinar para o Campeonato Brasileiro de Surf de 2019, que vai ter uma etapa em Fortaleza nos dias 6 e 7 de abril, revelou o treinador. Isto aqui é sempre um abre-olhos, com o verão a chegar, e com sol, também as pessoas começam a ir mais para a praia, a fazer mais atividades ligadas à água. Por isso é sempre uma espécie de aviso, digamos assim, para que as pessoas tenham cuidado, porque a água, embora possa ser uma grande fonte de divertimento e de boa disposição, também pode ser um fator bastante perigoso. Este vai ser o nosso programa desta semana. Muito obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado, Maria João. Até para a semana.